Vou só apresentar minha tela. Vocês me avisam se vocês estiverem vendo minha tela, que eu sou um velho com o Google Meets. E aí... Tá aparecendo? Tá dando sim. Na tela toda ou uma janela só? Só o Chrome, né? Ah, sim. Quer dizer, não, tá a tela toda Tá hoje. aparecendo isso aqui, né? Ah, não, tá. Beleza. Tranquilo, então. Então, a gente vai começar aqui com a linha de teoria dos números. Vou colocar aqui para apresentar. Então, tá aí. Meu nome é Dixon, eu sou veterano BCC 019. E a aulinha de hoje vai ser sobre teoria dos números. O que é a teoria dos números? Teoria dos números é um ramo da matemática que estuda principalmente números inteiros. Então, a gente vai estudar coisas com números inteiros, tipo adição, subtração, multiplicação, divisão, números primos, coisas de módulo também. Então, teoria dos números é um ramo muito importante, tanto na matemática quanto na computação. E para o nosso curso, vocês vão ver que teoria dos números é uma coisa que vai aparecer tanto no GEMA, quanto no Ganesh, quanto na graduação. No GEMA, ele vai aparecer nos problemas de matemática e de teoria dos números. E no Ganesh, você vai ver ele em criptografia, né? A parte de matemática e de criptografia, vocês vão ver bastante. E também na graduação, vocês vão ter muita coisa de teoria dos números em matemática discreta. Então, a aula de hoje aqui, vocês vão lembrar muito no futuro, quando vocês estiverem vendo as coisinhas aí das matérias. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Eu tô vendo só a minha tela, então qualquer coisa, aí o Facuri e o Tucci me avisam se alguém mandar dúvida no chat. Ou vocês podem ligar o microfone também, fique à vontade. Então tá. Hoje a gente vai falar bastante sobre números primos. Números primos, eles são muito importantes, né, na área de teoria dos números, e aparecem muito frequentemente na maratona, no BI também. Então a gente vai aqui relembrar algumas coisinhas, alguns fatos sobre números primos, para quem aí esqueceu do ensino médio, do começo da faculdade, do ensino médio, né, aparecem essas coisinhas. Então, relembrando, número primo, o que é um número primo, né? O número primo, ele é um número que tem dois divisores distintos, e ele mesmo, né? Essa é a definição aí do ensino médio, definição padrão. Então, dois divisores distintos, ou seja, o que acontece com o 1, né? O 1, ele tem 1 como divisor, e tem ele mesmo como divisor. Só que como 1 é igual a 1, então a gente não conta o 1 como número primo. E o número 1 também ele não é composto, assim como o 0, eles são números especiais, digamos. A gente não coloca ele em nenhum desses grupos. A gente fala que o número é composto se ele tem mais de dois divisores distintos, né? Então, exemplos aqui de números primos, vou colocar para vocês verem o ponteiro laser aqui. Exemplo aqui dos números primos são 2, 3, 5, 7, 11. A gente tem uma quantidade infinita deles, né? Então não acaba aqui. E a gente tem um teorema fundamental da aritmética, que é só um nome bonito, mas é basicamente um fato que todo mundo conhece, ou então a maioria de vocês conhecem, que é todo número inteiro maior do que 1, ou ele é um número primo, ou ele pode ser representado pelo produto de primos. Por exemplo, 2. 2 é um número primo, né? É o único primo par. 3 é um número primo. Só tem divisores 1 e 3. 4, ele não é um número primo. Ele tem divisores 1, 2 e 4. E ele pode ser representado como 2 vezes 2, né? Ou 2 ao quadrado. Então, isso aí, lembrando de algumas coisinhas aí dos números primos. Tranquilo, né? Só repassando. Essas coisinhas aqui, essas definições aqui, elas podem parecer bobas, mas é interessante prestar atenção nelas, que a gente vai usar mais tarde. Então, número primo, dois divisores distintos. Número composto, mais de dois divisores distintos. Tranquilo, passando. Agora vamos lá para a computação, né? Saindo da matemática e indo para a computação. Como que a gente sabe se o número é primo? Né? Como que eu sei se, sei lá, para 2 e para 3 é fácil, mas como que eu sei se 144 é primo? Como que eu testo isso, né? Como que eu faço um programa de computador que me diz se um número é primo? Pela definição, aqui, fala que n é primo se ele tem dois divisores distintos, né? 1 e n.
Então, se eu tiver mais do que isso, então ele não é primo, ele é composto. Então, basicamente, para eu testar se o número é primo, é só fazer um programa de computador que testa todos os divisores de 2 a n-1. Se ele achar algum divisor desse número, então esse número não é primo. Por exemplo, 144. 2 é um divisor de 144, então já não é primo. Agora, se eu pegar um exemplo tipo 21, 3 é um divisor de 21, então não é um número primo. Agora, se vocês pararem para pensar, o 144, a gente conseguiu checar bem rapidinho se ele era um número primo, né? Porque no 2 ele já deu problema, ele já falou, esse número é composto. Mas se eu tiver um número muito grande, tipo, sei lá, 1009. 1009 é difícil saber se é primo, né? Porque 2 não é divisor, 3 não é divisor, 5 não é divisor. Aí a gente vai ter que passar por todos os números de 2 até 1008 para saber se 1009 tem algum divisor, né? Então, essa é a complexidade de audiência, estão familiarizados já, eu acho. Vocês têm que testar em números. Então, como que a gente faz melhor? Como que a gente... Será que a gente tem algum algoritmo que faz... que diz se o número é primo de um jeito mais rápido? Algum de vocês tem alguma ideia ou já conhece o algoritmo? Vocês têm alguma dica? Vocês não sabem, podem falar também. Eu acho que você só precisa verificar até a raiz do número. Isso. A gente vai ver um algoritmo que ele só precisa verificar até... Por quê, né? Vou passar aqui para o próximo slide. Vamos lá. Então, como aí o coleguinha disse, eu não vi quem falou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Depois eu vejo. Quem foi que falou? Foi o Tigre. Tigre, beleza. Beleza. Tigre falou aí um algoritmo, né? Raiz de n. Vamos lá, vamos para os fatos, né? O número n, ele é composto se e somente se ele tem um divisor d, tal que d é maior do que 1 e menor ou igual do que a raiz quadrada de n. Por quê? Né? Por que essa afirmação meio jogada assim? O que ela diz pra gente? Ela diz pra gente que se o número é composto, então ele tem um divisor que é menor do que a raiz desse número. Né? Por exemplo, 9. 9 tem um divisor que é 3, né? Que é a raiz de 9. E 16 tem um divisor que é 2, por exemplo, né? Que é menor do que a raiz. Agora, por que é obrigatório que tenha esse fatorzinho pequeno menor do que a raiz, né? Porque, como a gente viu lá no slide bem anterior, então, n é composto se ele tem mais de 2 divisores distintos, né? Então, todo número tem 1 como divisor. Então, tirando 1, tem outros 2 divisores, né? Beleza. Então, se você pega n, digamos que n tenha um divisor d, né? Então, você pode falar que n sobre d vezes d. Acho que eu posso fazer isso no programa de edição, né? Aqui. Beleza. Então, digamos que n tem um divisor d, né? Então, n é igual d vezes, sei lá, vezes b, né? Então, digamos que a gente pega um divisor aí de n, né? Então, se a gente divide n por esse divisor, a gente vai ter outro número b, né? Então, n a gente pode sempre fatorar como produto de dois números, né? Então, agora, a gente assumiu que esses números aqui não são 1, né? Tipo assim, n podia ser igual a 1 vezes n, né? Esses são dois divisores que n sempre vai ter. Mas como o número composto tem pelo menos 3 divisores, né? Então a gente vai pegar outro divisor, que não seja nenhum nem n, não d. Então, a gente pode fatorar n como sendo d vezes b, que no caso vai ser n sobre d. Agora, o que acontece se esses dois números fossem maiores do que raiz quadrada de n? Né? Então, a gente teria que d é maior do que raiz quadrada de n, e n sobre d
também é maior do que raiz quadrada de n, né? A gente está provando por absurdo, né? Então, qual que é a prova de que n tem sempre um divisor que é menor do que a raiz? Suponha que é mentira nessa afirmação. Suponha que tem algum n que seja composto e que tenha dois e que não possa ser escrito como o produto dos números, assim, que seja menor ou igual do que a raiz. Então, a gente separa ele em dois divisores aqui, né? E os dois são maiores do que a raiz quadrada de n. Então, o produto deles aqui vai ser claramente maior do que a raiz quadrada de n ao quadrado, que é igual a n. Ou seja, a gente tem n maior, né? Porque esse maior vem para cá. A gente tem n maior do que n. Então é um absurdo, né? Então todo número composto, ele tem pelo menos um divisor que é menor ou igual do que a raiz. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa afirmação? Se eu pegar, por exemplo, o 18. O 18, ele tem um divisor que é o 2, né? Que é menor do que a raiz de 18. Sei lá, se eu pegar o 35, o 35 tem 35. É igual a 5 vezes 7. 7 é maior do que a raiz de 35. Só que 5 é menor do que a raiz. Como a gente sabe, né? Porque 35 é menor do que 36. Aí dá para fazer as continhas. Então, beleza. Então, a gente tem essa prova aí. Tranquilo até aí? Fez sentido? Ficou estranho? Alô? Bem, vou citar aqui, vocês entenderam. Mas qualquer coisa, vocês podem avisar aí. Se quiserem que eu volte alguma coisa também. Então, a gente tem um algoritmo, né? A gente vai mostrar aqui o primeiro algoritmo da nossa aula, que é um algoritmo que verifica se o número que você entrega é primo, né? Então, vamos lá. É um bool, né? Que vai retornar true ou false. Então, é primo int n. Se esse n for igual a 0,1, então a gente fala que ele não é primo, né? Por definição lá de antes. E agora a gente vai testar todos os números de 1 até a raiz quadrada de n, né? Eu poderia colocar aqui um square root, mas eu coloquei um i vezes i, né? Porque não tem problema de precisão. Então eu testo de i igual a 2, né? Que aqui é maior do que 1. De 2 até a raiz quadrada de n, e eu vou incrementando aqui, e eu vejo se n é um múltiplo de i, né? Se ele for um múltiplo, então eu retorno falso. Se passar por todos esses divisores e ele não achar nenhum divisor, então eu retorno true. Então, int n é primo. Né? Então aqui eu coloquei um lembrete para eu lembrar e mostrar para vocês. Dá para ver aí o terminal? A fonte tá boa? Tá sim, tá sim. Então, primo raiz CPP, vamos ver o código, né? Enfim, CPP. Então, tem isso aqui, né? Nada demais. Aqui só include bits. E aqui a main. Aqui é basicamente eu testando se o número é primo, né? Então, eu fiz um for aqui para pegar todos os primos de 0 a 19. Então, se o número aqui é primo, então eu imprimo um número e eu falo que ele é primo. Né? Então, vai mostrar os primos, né? Menores do que 20. Então, 0 não é primo, 1 não é primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Então, beleza. A complexidade desse algoritmo é raiz quadrada de n, né? Porque esse for aqui, o i só vai até a raiz quadrada de n. Tranquilo até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Tá. Agora a gente chega em... Será que tem como melhorar mais ainda? Será que tem como ter um algoritmo O de 1 para saber se o número é primo? Mais ou menos. Vamos ver aqui o porquê, né? Então, a gente tem uma técnica na computação chamada crivo de Eratóstenes, né? O que esse crivo vai fazer?
Esse crivo basicamente vai ser um array, né, de booleano, de tamanho n, que vai ter informação se o índice é primo ou não. Ou seja, a gente vai ter um array lá, né, int é primo, tamanho máximo, tá? E a gente vai fazer um algoritmo que preenche esse array, e onde tiver um índice primo, ele vai colocar true, onde tiver um índice que não é primo, tipo 9, ele vai colocar false. Então, qual que é a complexidade para você checar se um número que está dentro dos limites desse array é um número primo? Vai ser o de 1 por consulta, né? Porque é só uma consulta no array, a gente sabe que isso é o de 1. Só que então a gente chegou no algoritmo que é o de 1 para saber se o número é primo? Não, né? Por quê? Porque o algoritmo, ele vai primeiro pré-processar. O que é pré-processar? É calcular algumas coisas antes de você perguntar, esse número é primo? Né? Então a gente vai declarar o array, a gente vai ter uma função que mexe nesse array, e essa função, ela vai demorar esse tempo aqui todo, né? Só que log já diminui bastante o número, então log do log vai ser um número bem pequenininho aqui, uma constante bem pequena. E isso vai ser melhor do que você testar os números individualmente, né? Porque digamos que eu quero fazer várias perguntas. Eu quero saber se vários números menores do que um certo valor, eles são primos, né? Se eu fizesse todas as perguntas de 1 a n, a complexidade disso seria n raiz quadrada de n, né? Porque para cada número, se eu usasse esse algoritmo aqui, eu ia usar a raiz quadrada de n, então somando tudo ia dar n raiz quadrada de n, a complexidade. Então a gente passa de um raiz quadrada de n para um log de log, é uma coisa muito melhor. Né? Então vamos lá, como que é esse crivo? Vai parecer um pouco estranho quando eu estiver explicando aqui, só que eu vou mostrar para vocês, né, no desenho, e vocês vão começar a entender direitinho. Como que funciona o crivo de Eratosthenes? Basicamente vai ser um array. Eu vou listar todos os números de 1 a n, né? Eu vou marcar que 1 não é primo, que ela é um caso especial. E aí, o que eu vou fazendo? Né? Eu vou procurar um por um os números. Quando eu chegar nele, eu vou saber se ele é primo ou não. Então, eu marco que 1 não é primo e eu começo do 2. O 2, eu vou falar que ele é primo e eu vou marcar na frente do array todos os números que são múltiplos de 2. Deixa eu colocar logo aqui no... desenho, né? Eu já fiz aqui um desenho antes da aula, bem preparado. Então, basicamente, como vai funcionar? Eu vou fazer um risco, tá? Sempre que eu fizer um risco, eu quero falar, esse número não é primo. Vou fazer um risquinho aqui já no começo do algoritmo. A gente chegou no 2. O 2, eu vou falar que ele é primo. Vou fazer um círculozinho nele aqui. E agora, dá pra ver? Eu sei que minha letra aqui ainda tá meio feia, mas é porque fui no mouse. Mas acho que dá pra ver, né? Dá sim. Não tá tão... Alô? Então, eu pego 2. Eu vou marcar aqui, eu vou riscar todos os múltiplos de 2. Por quê? Porque se um número ele tem algum divisor que não é ele mesmo nenhum, então ele com certeza não é primo, né? Então, eu vou marcar aqui todos os números que eu tenho certeza que são compostos. Então, quais são os múltiplos de 2 aqui? Vou deixar vocês falarem. Vocês vêm aqui dar as coisinhas. 4, 6. Quais são os múltiplos de 2 aí? 4, 6, 4, 8, 10. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Beleza. Tranquilo. Então a gente já sabe que todos esses números aqui, eles não são primos, eles são compostos. Esses caras aqui que sobraram, eu ainda estou para processar, né? Por enquanto eu só processei o 2. Aí eu vim aqui e falei, pô, esse cara aqui é primo. Tranquilo. Marquei todos os múltiplos dele como composto, e agora eu vou para o próximo número. 3. Vou marcar o 3 como primo, e agora eu vou marcar todos os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 6. Já está marcado, né? Repare que eu já marquei porque 6 também é múltiplo de 2. Múltiplo de 3. 9, 12, 15 e 18. Né? Então, eu marquei aqui todos os múltiplos de 3. Agora eu comecei, nota que eu comecei no 1 e eu já risquei 1
porque ele é um caso especial, né? Eu vou ter um if para isso. Aí eu vou pro 2, marco todos os múltiplos de 2. Ô, Aí Dixon, eu vou pro próximo primo. Fala tu. você meio que fez uma. Você meio que visitou alguns que você já tinha visitado aí, né? Tipo, 6, de 2 e Isso, 3. isso. Mas o que que é esse visitar? Esse visitar é eu chegar no array e falar é, R' de I, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, quando eu marcar o 6 como false, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar isso aqui, ó. R' 6, vou falar um false, entendeu? É isso que eu vou Uhum. fazer Ah, faz na sentido. prática. Então não tem problema eu marcar de novo como falso, né? Ele só vai passar de novo, vou desperdiçar uma operação, mas não tem nenhum problema. Ah, sim, sim. Tranquilo? Uhum, Beleza. uhum. Aí eu vou passando aqui. Quando eu chegar num cara, eu vou ver o valor do R' dele, né? Quando eu chego num cara, note que eu passei por todos os fatores primos antes, né? Então, se esse cara aqui é um número composto, então com certeza ele tem um fator primo que vem antes dele, né? Então, ou seja, se o número é composto, com certeza, quando eu chegar nele, ele já vai estar sendo riscado. Por quê? Porque ele teve um divisor primo antes, menorzinho. Tranquilo? Uhum. Beleza. Então, 2, marquei todos os múltiplos de 2. 3, marquei todos os múltiplos de 3, mesmo que já tinham sido marcados antes. 4. O 4 ele é um número composto, eu vou ignorar ele, eu vou passar para o próximo, né? Porque note que eu só preciso passar por todos os múltiplos dos primos. Se eu passar por todos os múltiplos dos primos, então eu não vou precisar perder tempo com o múltiplo dos compostos também, né? Porque, por exemplo, se eu passar pelos múltiplos de 4, 4 é um múltiplo de 2. Então, todos os múltiplos de 4 também são múltiplos de 2. Então, eu não preciso passar nesses múltiplos de 4, né? Porque seria redundante. Seria desperdício de tempo do nosso precioso time init. Então, tranquilo. Então, a gente ignora o 4. Agora, a gente vai passar pelo 5. O 5, a gente fala que ele é primo, porque a gente chegou até aqui e ele está marcado como primo ainda, né? No começo, a gente vai marcar que todo mundo é primo. Então, no começo, a gente fala, todo mundo é primo. E a gente vai riscando os que são compostos. 5. Agora, a gente vai riscar os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5 aqui? 10, que já está marcado. 15, que já está marcado. Beleza. A gente vai continuando aqui. 7, marca os múltiplos de 7, 14 já está marcado. E 11, a gente pega, não tem aqui, note que não tem mais nenhum múltiplo de 11, né? Então, só continua aqui. 13, 17. Tranquilo? Então, esse é o algoritmo visualizado, assim, tá? Para vocês. Deu para entender? Faz sentido? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. E aí? Estão tranquilos? De boinha? Tá fazendo sentido? Vocês não estão entendendo? Tá entendendo? Agora eu entendo os professores quando eles dão aula pra gente. Tá, tranquilo. Então, beleza, o algoritmo aí tá funcionando, né? Então vamos voltar aqui para o código. Beleza. Então vamos lá. Por que esse crivo funciona, né? Como que a gente garante que não tem nenhum erro nele? Vamos lá. A gente precisa provar para dois casos, né? Para o caso que os números são primos e para o caso que o número são compostos. Então a gente tem que garantir que os primos eles estão marcados que eles são primos. Então como que a gente garante que os primos eles estão realmente marcados como primos? Um primo, por definição, ele só é múltiplo de 1 e de n, né? A gente não passa pelos múltiplos de 1, senão a gente ia marcar todo mundo. Então, o primo, ele só seria marcado se ele chegasse nele mesmo. Mas quando você chega nele mesmo, você já fala que ele é primo, então não tem problema. Então a gente sabe cortado. Então, e se o número é composto, ele tem algum divisor primo menor do que ele, né? Então, se você fatorar o número como uma fatoração entre primos, aí você pega o menor número primo lá, ou qualquer um dos primos, na verdade. E a gente sabe que quando a gente pegar um primo, a gente vai marcar todos os múltiplos dele. Então, a gente vai cortar todos os compostos. Então, tá aprovado nosso algoritmo funciona, né? Tranquilo.
Esse aqui é o código. Inclusive, acho que eu coloquei coisa de visualização antes. Eu vou antes visualizar aqui com vocês, porque o desenho da Wikipédia é um pouco melhor. Então vamos lá, né? Aqui o que ele faz? Ele risca todos os números que eles são múltiplos de 2. Aí ele vai para 3. Note que ele não riscou 6, né? Por que ele não riscou 6? Mas ele riscou, por exemplo, 12, né? Que já estava marcado. É porque tem uma otimização aqui. A gente costuma marcar todos os múltiplos de um número, né? De um primo. Só que note que, por exemplo, quando a gente chega no 7, a gente marcaria o 14. Só que o 14 a gente já sabe que está marcado, né? A gente já sabe que 7 vezes 3 está marcado também, o 21, porque o 13 é antes do 7. Então, ao invés de a gente começar todos os múltiplos desse 7, começando do 14, a gente pode começar do 7 ao quadrado. Por que 7 ao quadrado? Porque se for um 7 vezes alguma coisa menor do que 7, então esse alguma coisa já foi marcado antes, se for um número que veio antes do 7. É meio estranha essa frase, né? Mas eu acho que faz sentido. Tipo assim, quando a gente chega num primo, a gente só começa desse primo ao quadrado. Porque os múltiplos anteriores, eles já foram marcados antes por esses numerozinhos aqui que vieram antes. Eu vou mostrar o código, vai ficar mais claro para vocês. Então, botando aqui no código, né? Então, eu declaro aqui o meu tamanho máximo, né? O n. Aí eu coloco constint, tem que colocar const porque o compilador, senão ele reclama, né? Se você colocar uma variável aqui, declarar uma variável, aí a memória RIP, stacks lá da pau. O compilador fica louco. Então você declara const e sabe que não vai mudar. Já sabe exatamente quanto ele tem que declarar aqui. Então vamos lá, essa aqui é a função principal, né? A gente declara aqui antes e vai aqui no calcular crivo. A gente tem que rodar isso aqui no começo também. Então no começo ele marca todo mundo como sendo primo, né? Marca como true. Ele marca o 0 e 1 como não primos, né? Que são os casos especiais da gente. E depois ele vem aqui. Para todo número, né, de 2 a n, ele checa se é primo. Se ele não for primo, então ele continua. Ele ignora esse número aqui, ele é composto. Agora, se ele for primo, ele vem para cá, para essa parte do loop, né? Então, para int j igual i vezes i, que é o nosso primo, né? Esse aqui vai ser sempre primo quando chega aqui. De j de i ao quadrado até n. E o j, por que eu não coloquei um j mais mais? Porque é um j mais igual a i, né? Porque note que os pulos, eles não são de 1 em 1. Eles são do tamanho do primo, né? Para você pegar todos os múltiplos, né? Quando você tem um número que é múltiplo de p, o próximo múltiplo vai ser esse número mais p. Faz sentido? Tranquilo? Então, esse aqui é o código. A parte aqui da main, sem a main, né? Então, vamos lá. Aqui eu marquei para lembrar de mostrar o código na prática. Então, vamos lá. Crivo.cpp. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse crivo. Então, aqui include, normal, o código, que é Ctrl+C, Ctrl+V descarado aqui, né? E aqui, vamos lá. Coloquei aqui no começo também. Por que eu coloco isso aqui, né? Porque a função ela precisa ser chamada para executar esse código, senão o nosso array aqui ia continuar tudo zero. Calculo crivo e vamos lá. Para ir de 0 até n, né, que foram todos os números que eu calculei, cuidado para não dar acesso inválido aqui, né? Tem que ser menor do que n. Se você quisesse calcular até o n, inclusive, você ia ter que dar um mais um aqui. Então, lá, se o número for primo, então eu imprimo... Isso aqui é que nem o código de antes, né? Só coloquei o crivo no lugar. Foi até 50 dessa vez. Vamos lá. V++, crivo.cpp. Out, né? Eu podia também fazer G++ crivo.cpp menos o crivo, mas isso aqui para não ficar um bocado de compilador aqui, de compilado. Então, lá. Números primos de 0 a 50. De 0 a 49, né? 2, 3, 5, tal. 47, tranquilo. Tudo bate. Nada demais. Então, continuando aqui. Tudo tranquilo, parte de crivo? Tudo beleza? Fez sentido? Foi bonito? Gostaram, não gostaram? Uhum.
Tranquilo. Top. Qualquer coisa, não fique com vergonha para nem falar. Beleza. Vamos lá. Qual que é a complexidade desse cara aqui, né? Eu joguei aqui que era n log n. Por quê? Né? Por quê? Fé? Mais ou menos, né? Se vocês olharem para o código, vocês vão ver que ele passa... Parece que é quadrático, né? Porque tem um loop dentro do outro. Um vai de 1 até n. Esse aqui vem de I até n, né? Então era para ser quadrático. Por que não é quadrático? Né? Note que como o J ele está pulando de I em I aqui, então, na verdade, ele vai acelerando, né? Cada loop que a gente passa, ele vai ficando cada vez mais rápido. No começo, a gente passa por... no começo a gente passa por N, né? Que é pra gente falar que todo mundo é igual a... Falar que todo mundo é true, né? Todo mundo é primo. E esse N sobre 2 aqui é o quê? Esse N sobre 2 é porque a gente marca a metade dos números como sendo compostos. Por quê? Porque a gente chegou no 2, a gente vai marcar todos os múltiplos de 2. Quantos múltiplos de 2 tem? Aproximadamente n sobre 2. Quantos múltiplos de 3 tem? Aproximadamente n sobre 3, etc. Esse 4 aqui, ele não é primo, né? Por que eu coloquei esse 4 aqui? É porque, na verdade, essa soma aqui, n mais n sobre 2, mais n sobre 3, mais n sobre 4, mais n sobre 5, até n sobre n, que é 1, né? Essa aqui é chamada de soma harmônica. Vocês podem pesquisar aí na Wikipédia. Acho que usa cálculo, não sei se já provaram aí no primeiro semestre. Mas essa soma harmônica aqui, ela é aproximadamente igual a n log de n. Isso aqui era para ser maiúsculo, esse nzinho aqui. Na verdade, n ln de n, né? Logaritmo natural, se não estou enganado. Então, por que nosso algoritmo é n log de log n e não n log n, né? Que nem essa soma aqui. Vocês conseguem perceber o porquê? Vocês conseguem porque está escrito aqui, né? Obviamente. Mas se não tivesse escrito aqui, vocês iam reparar que esse 4, na verdade, ele não precisava estar na soma, né? Porque ele é um número composto, a gente só passa pelos primos. Então aqui, na verdade, vai ser tipo n sobre 2, n sobre 3, n sobre 5, pá. E aí deve ter uma prova matemática cabulosa, a gente não vai chegar em detalhes, né? Nem eu sei a prova direitinho. Essa aqui é ok, a dos primos. Mas basicamente isso, esse log n aqui é porque a gente está pegando um conjunto ainda menor desses caras aqui. Ô, Dixon, Pode falar. aquela otimização que a gente fez de começar em ir ao quadrado em vez de ir, ela faz alguma diferença aí na complexidade ou não? Olha só, ela não vai fazer diferença na complexidade no ozinho, né? Mas vocês sabem que esse ozinho aqui tem uma constante escondida, né? Então, tipo, todos os dois, mesmo sem otimização, vai ser com n log n. Só que, quando você faz aquela otimização ali, você melhora a constante, sabe? Então, se seu programa antes demorava 1 segundo para rodar, agora ele vai demorar, com a otimização, vai demorar, digamos, 800 milissegundos, né? Que na maratona já é uma coisa, mas qualquer bitzinho já ajuda. Eu admito que eu colocava 2 vezes i sempre, né? Eu fui colocar i vezes i quando eu vi que podia. Mas se vocês colocarem 2 vezes i, não tem problema também. Ah, certo. Boa observação, gostei. Tranquilo. Então, a gente passou aqui de crivo, né? Coloquei o código e tal. Depois eu vou disponibilizar aí para vocês. E agora a gente vai para listar divisores, né? Então, o que é listar divisores, né? Eu vou falar o seguinte problema para vocês. Quais que são os divisores de 12? Podem falar aí no chat, podem falar aí na boa. O Gabriel, posso chamar de Libardi? Libardi é um nome mas o Gabriel falou aqui os divisores, né? Beleza, Libardi. 1, 2, 3, 4, 6, 12. São os divisores de 12, né? Beleza. E como que eu faço isso para o caso geral, né? Como que eu faço um programa que calcula todos os divisores, né? Então, como é que eu faço isso?
O jeito fácil, né? O jeito naive, que a gente chama de jeito ingênuo, é você testar tudo, né? Faz um loop de 1 até n, if n porcentagem i, né? If n módulo i for igual a 0, então a gente coloca lá na nossa lista e segue em frente, Brasil. Agora, isso aqui é o de n. Tem como fazer melhor? Tem, né? Então a gente já viu aquela partezinha lá do raiz quadrada. Então a gente vai pegar essa ideia da raiz quadrada e a gente vai adaptar para esse outro algoritmo. Antes, era só dizer se é primo ou não. Nesse caso, a gente vai listar os divisores, né? Então, esse aqui é mais potente do que o anterior. Listando os divisores, você pode calcular o tamanho do vetor. Se for 2, é primo, né? Então, é tipo um superset. Enfim, esse aqui é um algoritmo mais brabo. Então, beleza. Qual que vai ser a nossa observação? Nossa observação é a seguinte, né? Se D é um divisor de N, então N sobre D também é divisor de N. Um exemplo, 2 é divisor de 10. Então, 10 sobre 2, que é igual a 5, também é divisor de 10. Né? Por exemplo, 12. 12 tem divisor 6. Quanto que é 12 dividido para 6? É 2. Né? Então, vocês notam que os divisores eles sempre vêm em parzinhos. Né? O que é um parzinho? 12 é igual a 1 vezes 12. 12 é igual a 2 vezes 6. 12 é igual 2 vezes 6, qual que vem depois? 3 vezes 4. Né? Então vem sempre em parzinho. E vamos lá. Se um divisor D for maior do que a raiz quadrada de n, então o outro parzinho dele, né, o n sobre d, vai ser menor do que a raiz quadrada de n. O que isso quer dizer, né? É aquela coisa, né? Digamos que a gente tem um D e a gente tem um n sobre d e os dois são maiores do que a raiz quadrada de n. Então, quando você multiplicar, vai dar maior do que raiz quadrada ao quadrado, que dá n, né? Então, vai dar um absurdo. Ou seja, se um cara aqui é maior do que n, então o outro obrigatoriamente tem que ser menor. Né? Ou seja, ao invés de eu calcular de 1 até n, eu calculo os divisores até a raiz e, quando eu calculo um divisor, eu já coloco o parzinho dele. Entendeu? Tipo assim, eu achei que 1 é divisor. Então eu já coloco n sobre 1, que vai ser n. Tá? Então, no caso 12, como que a gente faria? 12. Então, a gente vai testar de 1 até a raiz quadrada de 12, que é mais ou menos, vamos colocar aí 4. Mas já vai ser 3, né? Porque a raiz quadrada exata não pega. Então, vamos lá aqui para o algoritmo. Acho que aqui é mais fácil. Então, vamos lá. Declarei aqui, né, o vetor de resposta, que vai ser onde que eu vou guardar. Dessa vez não vai ser um bool, vai ser um vetor, porque eu vou listar todo mundo. Então, vamos lá. De 1 até a raiz quadrada de n, né? Evitar a prova de precisão. Se n porcentagem de 1 for igual a 0, né? Se i é um divisor, então eu coloco o i na resposta. E eu também coloco n sobre i, né? Então eu coloco tanto o carinha que é pequeno, quanto o parzinho dele que é grande. O que esse comentário aqui, né? Evita colocar duplicado. O olho atento, ele vai perceber que quando tem uma raiz, eu tenho que colocar esse cara aqui, porque o parzinho da raiz é a própria raiz. Né? Faz sentido? Porque 9 é igual a 3 vezes 3, né? Mas eu quero os divisores distintos, né? Então eu vou colocar... Eu não vou colocar 3 e 3, eu vou colocar só o 3. Então eu só coloco esse cara aqui. Se ele for diferente da raiz, então eu coloco o divisor maior. Se não, eu só coloco esse cara aqui de cima. Faz sentido? Aí aqui eu só dou um retorno de resposta. Beleza? Então, vamos lá, acho que eu vou fechar isso aqui. Não salvar. Esse CDGEMA aqui é um alias, tá? Isso aqui não é nenhuma bruxaria, não. Imagina se tivesse implementado no Linux, né? Qual que é mesmo? Divisores. Divisores CPP. Vamos dar uma olhadinha no código primeiro, né? Então, vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V do meu código. O que se mostra aqui? Esse mostra aqui é só um vetor, é só uma função auxiliar que eu coloquei para ela mostrar esse vetor, né? No C++ não tem uma função pronta para você mostrar os vetores. Se out de algum vector vai dar merda. Então,
eu criei essa funçãozinha aqui. O que ela faz? Ela pega os divisores de n, esse sort aqui, não sei se vocês já viram, acho que sim. Ele só ordena o vetor, né, para ficar bonitinho, porque senão aqui ia ser como? Ele ia colocar o 1 e o n. Ia ficar 1, 12, 2, 6. Então, eu deixo organizadinho aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, que nem o Libardi colocou. E aí, beleza, né? Então, menos papo, max código. Ups. É a out. Vamos lá, né? Então, ele pegou 24 e colocou todos os divisores aqui de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Então, divisor de CVP. Vou colocar aqui no lugar 12. CVP. Ver se bate com o Libardi. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Então, nosso programa está certo. Então é isso, muita fé. Vamos aqui para o próximo. Ô, Dixon. Fala tu, pode falar. Esse mesmo problema podia ser feito usando DP? Tipo... Você tem alguma sugestão? Como que você faria? É porque, tipo, os múltiplos divisores de número também são divisores dos divisores desse número. Não, pera. Dos múltiplos, né? Só por curiosidade. Olha só, tem um crivo. Essa curiosidade, tipo assim, tem um crivo que ele usa DP, é um crivo mais avançado. Aí, ao invés de ele armazenar se é primo ou não, ele armazena o menor número primo, que é divisor daquele número, sabe? Então, tem algumas coisinhas de DP que utiliza para essa paradinha. Para esse aqui em específico, eu não sei. Talvez dê para fazer uma coisinha, sabe? Mas, assim, de cabeça, eu não sei. Certo. Mas tem coisa em DP de primos que usa assim. Obrigado. Respondido? Uhum. Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida? Estão acompanhando? Mandem no chat quem é tímido. Tá, eu vou assumir que vocês estão de boa. Mas qualquer coisa vocês dão um toque. Tudo certinho, tranquilo, então. Fé demais. Vamos lá. O que eu acabei de fazer, né? No último capítulo. Eu mostrei todos os divisores de um número. Agora, eu não quero mostrar todos os divisores. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero mostrar eu quero mostrar a fatoração em primo, tá? Ou seja, por exemplo, 24. Quanto que é a fatoração de 24 em primos? É 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui dá 8 vezes 3, 24. A fatoração de 14, por exemplo, é 2 vezes 7, né? A fatoração em primos. Inclusive, vou mostrar um truque aqui para vocês, uma coisa legal, que vai aparecer lá no final da aula também. Mas tem uma função no Linux, que você digita factor, e um número qualquer, ele fatora para você. Isso aqui vocês não podem usar na maratona, né? Então, isso aqui é só para vocês quiserem dar um check rápido, assim, sem precisar codar nada. Mas isso aqui vocês não conseguem usar na maratona. É bloqueado a função do sistema. Mas para quem usa Linux aí, tá aí, muito útil. Factor, sei lá, 56, né? 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 7. Tranquilo. Então, a gente quer agora fatorar em primos. Agora, como que a gente faria isso, né? A gente pode testar todos os divisores, né? A gente poderia listar todos os divisores e a gente checa se o divisor é primo usando o crivo, certo? Errado. Por quê? Porque a gente tem uns problemas, né? Por exemplo, o 24, se eu fatorar ele... Se eu fatorar, não. Se eu listar os divisores dele, vai dar 1, 2, 3, 4, etc. Só que o 2... Note que o 2 está duplicado no 24, né? Então, eu vou chegar lá e eu vou ver que o 2 é um divisor de 24. Mas tem vários 2, né? Diferente. Como que eu conto a quantidade desses 2, né? Como que eu sei? Porque o 4 vai falar que é composto. Como que eu faço, né? Então, vamos lá. A gente vai usar um algoritmo diferenciado. A gente vai fazer uma nova versão daquela paradinha de raiz. Como que vai funcionar esse negócio? A gente vai iterar
por todos os números, a gente quer testar os fatores, a gente quer fazer a fatoração do número n. Então, a gente vai iterar por todos os números maiores do que 1, de 1 até n. Quando a gente achar algum número que é divisor desse n, a gente vai dividir n por esse fator e a gente vai continuar a busca. Certo? Como assim? Como assim? Eu pego 24. Aí eu vou lá. Começo pelo 2, né? O 1 eu não começo. Maior do que 1 aqui, né? Beleza. Aí eu pego 24. 24 é divisível por 2? É. Então eu faço o quê? Eu faço 24 dividido por 2, dá 12. Isso vai ser o meu número atual. Aí eu testo de novo. 2, né? Tipo assim, enquanto 2 for um divisor de 24, eu vou dividindo ele. Então 24 é múltiplo de 2? É, divide, vira 12. 12 é múltiplo de 2? É, então pego 2 e vou tirando. Aí vai ficar 24, 12, 6, 3. Aí, no 3, ele já não vai ser mais múltiplo de 2, e aí eu vou ter que continuar. Eu vou continuar para qual? Para o 3, né? Aí vai chegar no... vai ficar 1, e vai acabar o algoritmo. Então, beleza. Então, a gente vai pegando o n e vai dividindo até, né, a gente esgotar o n daquele fator. Isso aqui eu vou falar um pouquinho disso aqui depois. Mas vamos lá para o código. Então, vamos lá. Fatoração int n, fatoração em números primos, tá? Então, resposta vai ser aqui um vector. Eu podia fazer um map de frequência. Eu decidi fazer um vector porque é mais simples, né? Mas vocês podem adaptar aí em casa. Então, vamos lá. For i, aquele típico, né? Típico código copy e cola aqui. Enquanto em porcentagem i, enquanto i for um divisor de n, eu faço o quê? Eu coloco o i na resposta e eu divido n por i. Isso aqui é tipo um divide e atualiza, entendeu? Tipo mais igual. Isso aqui é um divide igual. Tá? E tem esse cara aqui final. O que significa esse if aqui, né? Note que, digamos que o número é primo, né? Quando o número é primo, então a gente não vai achar nenhum divisor, né? Menor do que raiz. O único divisor dele vai ser 1 e n, né? 1 e ele mesmo. Então, para o númerozinho que sobrar aqui, a gente, se sobrar algum númerozinho aqui e ele sair desse if, então é porque ele é um número primo. Então eu vou pegar esse número e eu vou colocar ele na resposta. Note que esse número, ele é primo, porque se ele fosse composto, então ele teria um divisor, né, menor do que n. Tá? Então mesmo que ele fosse tipo 7 ao quadrado, se ele ia ter o 7 aqui, né, como esse i aqui ia chegar no 7, ia chegar no menor ou igual do que 49 e ele ia catar aqui o 7, né? Então, tranquilo. Então, é assim que funciona o código, né? Eu falei aqui do final já. Fez sentido? O que vocês deram risada? Ah, System Factor vai mais número. Eu pensei sobre isso, tipo, hoje, mas acho que é proibido. Tenho quase certeza que é proibido. Deixa eu ver o que eu faço mesmo. Qualquer fatoração, né? Então... fatoração CPP. Eu sempre esqueço de ver o código antes, né? Tipo, o que eu tô compilando. Então, vamos lá. Fatoração e tal. Esse mostra aqui que é só um copy e cola da negócio anterior também. Ele ordena e mostra os divisores. Então aqui eu tenho dois exemplos, né? Mostra 24 e 5040. Por que 5040? Porque ele é 7 fatorial, então ele tem uma porrada de divisorzinho. Vocês querem que eu coloque algum número aqui? Vocês gostam? Interação, interação. O número preferido de vocês? Tá, 0x3f, 3f, 3f. 0x, 3f, 3f, 3f. Acho que é tipo... Não, quanto que é isso aqui? É algum número estranho. Essa aqui é bem grande. Tipo assim, acho que não vou colocar muito, porque pra não dar overflow, deixa eu ver. Ah, não dá overflow não. Mas pra não demorar muito pra rodar. Enfim. G++, fatoração. O que eu tô fazendo? Tempo de férias, tempo de férias. Tá. Note. Então vamos lá, né? Esse número aqui em binário deve ser um númerozinho bonito. Então, 24 tem esses fatores aqui primos, né?
5.040 tem esses fatores aqui, e nosso número aqui grandão tem esses fatores aqui também. Então, olha só, eu vou testar com o quê? Com o factor. Olha que legal, olha que bacana. 5.040, esse aqui. Vou ver, pá. Oh, nossa, limpei a tela. Mas eu rodo alt de novo. Aqui, então, bate, né, com o meu programa. Então aqui eu vejo que eu não estou ficando maluco. Meu código funciona. Ficou até igualzinho, né? Eu nem codei aqui, nem percebi esse sinal de igual. Beleza. Então, tranquilo nesse algoritmo, pessoal? Esse algoritmo é... Ah, um 9. O PRH vocês gostam do número 9. Fatoração, CPP. Mostra... Ó, então é para mostrar 3, 3, né? Fatoração, CPP. Então, 3, 3. Tranquilo. Então, note que ele resolveu esse problema da duplicação, né? Ele mostra os números duplicados, que é o que a gente queria. Tranquilo, pessoal? 9. De boa? Então, depois disso, tem o que mais? Tá. E final é para isso, né? Para o caso do número, ele ser um número primo. Então, ele coloca aqui, né? Adiciona aqui. Pô. Outra coisa importante para vocês lembrarem que muitos desses códigos, como eles são complexidade raiz quadrada de n, então eles funcionam para, por exemplo, 10 elevado a 16. 10 elevado a 16, a raiz quadrada disso vai dar 10 elevado a 8, então passa morrendo aí. Então isso aqui tudo eu coloquei como int, né, para facilitar, mas vocês colocam log quando tiver algum problema, né, que precisar. Tranquilo, pessoal? Principalmente aqui nesse vezes aqui, ó, pode dar problema, enfim. Tipo assim, além de vocês fazerem long n, vocês também tem que colocar aqui long, aqui long e até aqui, né? Porque se multiplicar aqui pode dar problema. Tranquilo? Então aqui tem algumas curiosidades. Olha só, a gente fatorou números aqui, né? De boa, tranquilo, suave. Agora, complexidade de raiz quadrada de n. E se eu tivesse um número que é, por exemplo, 10 elevado a 200, né? Esse número, ele tem quantos dígitos? Ele tem... Eu falei que número? 10 elevado a 400? 10 elevado a 400. O número 400, 10 elevado a 400 é um número que tem 400 dígitos, né? É isso aqui no Python. Ah, vou mostrar para você. Esse número aqui, né? Isso aqui nem caberia para maratona, mas é só uma curiosidade mesmo, né? É uma coisa interessante, porque vocês vão ver em discreto, então eu queria falar para vocês. E no Ganesh também vocês trabalham com números grandinhos. Mas na maratona também pode ter questão com números grandes. Aí tem tipo gente que implementa coisa com biblioteca de C++, tem gente que usa Python, mas são coisas raras, né? Isso aqui é mais para curiosidade. Então esse número aqui, qual que é a raiz quadrada dele, né? A raiz quadrada desse cara aqui é 10 elevado a 200. Programas de computadores conseguem rodar 10 elevado a 8 por segundo, assim. 10 elevado a 9, morrendo ali. Para maratona safe é 10 elevado a 8. Então, 10 elevado a 200 é um número que não vai rodar, né? Então, tem um algoritmo bom, né? Qual que é o algoritmo melhor? Será que... Por que a gente não faz essa paradinha do O de 1, né? O de 1 tem aquela questão do pré-processamento, né? Que tem a questão da memória também, então vocês não podem colocar um número muito grande. E até no próprio tempo, né? N log N é um número bom, mas não é tão bom assim. Ele dá problema. Tanto que, se você quer saber se um número grande é primo, você não pode usar o crivo. Você tem que usar a raiz quadrada de n. O crivo é para quê? Para que serve o crivo? Para quando você quer fazer várias perguntas, entendeu? Várias perguntas com números menores do que um certo valor que você consegue colocar ali na memória e passar ali naquele processamento. Então, tem um algoritmo melhor do que raiz quadrada de n? Tem, né? Tem alguns algoritmos aí mais avançados, mas bons mesmo realmente não tem, né? O que eu falo como bom? Um algoritmo, sei lá, em log n,
que é o tamanho de divisores. Então, será que é fácil? Será que, tipo assim, será que não tem... Será que só não tem fatoração até agora porque ninguém pensou em uma fatoração? Tipo assim, fatoração é uma parada que é um problema em aberto, né? Não tem um algoritmo muito bom para números muito grandes. E se alguém descobrir um jeito de fatorar números grandes, ninguém até agora fez, essa pessoa vai conseguir quebrar a criptografia RSA, que vai ser o que vocês vão estudar em discreta, em criptografia também no Ganesh. E se alguém quebrar isso aqui, vai dar, tipo, muita merda. Tipo assim, é uma criptografia que é muito usada até hoje, e ela reside nesse fato de que ninguém consegue fatorar números grandes rápido, né? Multiplicar é muito fácil, multiplicar qualquer um faz, né? Até você no braço, se você tiver tempo suficiente, mas fatorar é uma coisa que não rola. Outra coisa legal aqui é o factor, né, que eu já falei antes. Use somente como referência, porque você não vai conseguir colocar isso no seu código. É só para testar mesmo, né? E ele fatora em raiz quarta de n. Não coloquei raiz quarta aqui porque não tinha um símbolozinho. Então coloquei raiz quadrada da raiz quadrada. Então ele usa um algoritmo aí mais avançado, que nas aulas futuras, bem depois, vocês vão aprender aí, né? E ele fatora rapidinho, né? Então mesmo que eu colocar um número grande aqui, tipo, esse cara aqui, no meu programa, ele ia dar pau, né? Ele ia demorar demais. Mas aqui no Linux ele é instantâneo. Olha que legal. Bacana, né? Então é isso. Falta só o último slide. Dúvidas? Dúvidas? Avisos aí? Alguém ficou perdido em alguma coisa? Inclusive, muito off-topic aqui, mas quando eu estava digitando dúvidas, eu sem querer cliquei sabe, no Shift 6, tá ligado? Que mostra aquela trema. Aí descobri que se você colocar, tipo, o trema e o acento, você consegue combinar os dois. Isso aqui é bizarro. Muito viajado. É isso. Muito off-topic, né? Mas então, e aí, pessoal, dúvidas? Ficou claro? De boa? Pergaços aqui pondo a teste. Assim que faz aquelas vezes. Outra coisa, eu não sei se o pessoal aí, se o pessoal quer... Eu não lembro quanto tempo costuma demorar as aulas, se é 2 horas ou se é 1. Eu achei que isso aqui ia demorar mais, mas acabou que a gente passou aqui rapidinho. Então, Tussi, Facuri, vocês querem falar mais alguma coisa? Meus slides acabaram aqui, tô sem recursos. Vocês querem passar mais alguma coisa? Acho que não. Braba aula. Só depois eu tenho que dar uns avisos da maratona, mas é depois, né? Beleza. Pode dar. Eu já tô off aqui. Vou até tirar na carinha. Tá. Então, se ninguém tem dúvida mais, eu vou parar a gravação antes.